Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus Cristo e salve Maria Santíssima. Muito boa noite. Hoje é domingo, certo, Arthur? Hoje é domingo, dia 8 de março de 2020. Começamos mais um programa Madrugada com Deus, graças a Deus. Eu sou o Marcos Sartori, ao meu lado aqui Arthur Lopes, que tá sem microfone hoje, mas como eu aprendi a compartilhar, muito bom dia, Arthur. Boa noite a todos, boa noite, Marco. Ainda é domingo, boa noite. Prazer e uma honra estar aqui com você. Tem que compartilhar com o coleguinha, né? Compartilhar o microfone. A gente sempre aprende com Bezerra de Menezes, principalmente. Dividir o que nós temos, por mais que seja pouco ou por menos que seja o que a gente tem, dá para dividir. A gente divide esse espaço aqui de 2 horas com você, ouvinte do programa Madrugada com Deus, que nos acompanha exclusivamente agora pelo YouTube, youtube.com/TV Temes, e também pela nossa TV na internet, TV web, lá no site www.temes.com.br. Lembrando sempre que a abreviação de Templo Espiritual Maria Santíssima. Nós fazemos isso aqui não para ter mais um programa no YouTube, nada disso. Essa é uma reunião espiritual. Nós vamos ter aqui à distância, né? Nós vamos ter aqui uma série de ensinamentos, palestras, preces, a programação desta casa, que o propósito de nós termos esse espaço no YouTube é para divulgar os trabalhos que são feitos nesta casa universalista chamada Templo Espiritual Maria Santíssima. Uma casa ecumênica de portas abertas já há 20 anos. Você que é ouvinte do programa Madrugada com Deus, que já é frequentador, já sabe. Mas sim, vamos dividir conhecimento com as pessoas que chegam por aqui pelas primeiras vezes, ou quem está navegando aí pela internet nessa noite de domingo, está procurando aqui o que assistir, algum entretenimento, digitou alguma coisa que acabou chegando aqui na programação do programa Madrugada com Deus. Então, o que dá origem ao programa Madrugada com Deus é o Templo Espiritual Maria Santíssima, que, como eu já disse, está de portas abertas aí há 20 anos. Temos como dirigente o nosso amigo, irmão, caravaneiro Gilberto Rissato, médium sensitivo também aqui da casa, trabalhador incessante desta casa, assim como todos os seus amigos que estão aqui. Eu sou amigo dele, Arthur é amigo dele, todo mundo é amigo, inclusive você que está aí do outro lado da tela, do outro lado do estado, do outro lado do planeta, que nunca veio até aqui, por isso que a gente conta essas histórias maravilhosas. Gilberto Rissato, há uns 20 anos mais ou menos, estava lá na casa dele, não estava fazendo nada, né? Estava assim, estava preocupado com a vida, preocupado com as questões pessoais, íntimas. Tem esposa, tinha filho pequeno, estava sem trabalho, sem dinheiro, e aí veio um espírito. Esse espírito que, a propósito, é o mentor espiritual desta casa, Dr. Adolfo Schultz. Diz para ele o seguinte: está na hora de começar. Eu acho que eu vou mencionar essa frase várias vezes aqui. Está na hora de começar, vamos começar. E o Gilberto, ele não ficou questionando, mas como? Não tenho dinheiro, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Ele falou, tá bom, vamos fazer. Ele aceitou a sugestão desse espírito amigo que pediu para iniciar os trabalhos espirituais, de levar a comunicação ou de trazer a comunicação dos irmãos espirituais para as pessoas que, assim como ele, tinha problemas, e muito mais problemas do que ele, eu, você, todo mundo junto. Problemas de saúde, problemas de esperança, você que está triste, deprimido ou em estado depressivo, que é diferente da depressão, num momento triste da vida. E aí vem todos esses irmãos espirituais e nos trazem mensagens de como viver melhor, mensagens de como cuidar da saúde, de melhorar a alimentação, estar alimentado. Muita gente acha ainda hoje
que estar alimentado é comer e ficar com a barriga cheia, não importa do que. Mas aí vem irmãos espirituais e falam assim: você pode comer pouco, mas comer bem, selecionar seus alimentos. Você pode consumir um chá que vai cuidar de determinada situação na sua vida. Você pode fazer um banho de ervas que vai te ajudar a brilhar a vossa luz, vai te ajudar a colocar para fora tudo que você sabe profissionalmente, para você vender o seu trabalho, para você se harmonizar com a família. Um banho de ervas serve para isso. Eles nos aconselham também uma forma de nos conectar um pouco com a natureza. Sabe por quê? A gente trabalha nos escritórios aí com luz artificial o dia todo, acaba não tomando sol, come aquela alimentação, não é alimentação artificial que fala, né, Arthur? Como é que chama? Industrial, alimentação industrial. E aí não come uma fruta, não toma um chá, e aí de vez em quando a gente vai na praia, no final de semana, quando não está chovendo, a gente vai no parque tomar um sol. E aí vem os espíritos e falam assim: olha, toma um banho de erva, é uma forma de você se conectar com a natureza. Essas ervas vão trazer um benefício. Solta um cachorrinho doente em casa, aprisionado dentro da sua casa, do apartamento, solta ele no mato. O que ele vai fazer? Ele vai comer um mato. Tá com fome? Não tá com fome. Acabou de comer a ração. Mas ele vai buscar se conectar com a natureza, comendo ali aquele matinho, aquela erva que ele sabe para que funciona, aquela erva que vai servir para depurar o organismo. Enfim, olha a quantidade de conhecimentos que a gente deixa passar desapercebido, ou que a gente desacredita, fala: não, o bom é essa batata frita que vem aqui nesse tubo cilíndrico, né? Mal sabe que não é nada de batata frita aquilo lá. É um negócio estranho, industrial. Não, o bom é aquele negócio que a gente tira lá do freezer, né? Aquela couve verdinha saiu do freezer, né? Ou então aquele alimento lá com creme de leite, macarrãozinho, tudo pronto. Põe no forno, tá tudo certo. Aí vem esses espíritos e falam assim: olha, você pode não estar doente, mas para você não ficar doente, evita comer essas coisas e come essas coisinhas aqui simples. Nós somos seres que saímos da Terra, estamos ligados ao planeta, mas a gente se desconecta para conectar esses aparelhos todos aí. No sofá, hoje sofá é elétrico, né, Arthur? Tem tomada USB, faz massagem, né? Conforto. A gente se conecta lá na Smart TV, assiste as séries. Mas será que a gente se conecta um ao outro, apertando as mãos, dando um abraço? Fazendo uma prece, a gente se conecta. Como nós estudamos o Evangelho e vamos estudar o Evangelho até o final deste programa, temos um trecho dedicado a isso. Vamos ouvir também duas. Hoje eu vou dar 2 palestras. O Arthur selecionou 2 palestras aqui para a gente aprender com esses espíritos. Vamos também conhecer um pouco dessa casa, saber das caravanas de luz. O que é caravana de luz? O que esse cara está falando? São os atendimentos espirituais. Já ouviu falar que quando Maomé não vai à montanha, a montanha vai até o Maomé? É possível sim, mas você não tem tempo para ir numa igreja, numa casa de orações, no Templo Espiritual Maria Santíssima, porque você mora, sei lá, em Ribeirão Preto, você pode morar em Caxias do Sul, em Santa Maria, Campinas, Lages, Canoa, Rio Grande, São José do Rio Preto, Varginha, Conchal, Londrina. Você mora em algum desses lugares? Sabia que nós vamos até esses lugares fazer um atendimento espiritual nesses locais? Sabia que você pode ir gratuitamente, não tem custo nenhum, é de graça. Quando a gente ouve essa palavra de graça, todo mundo fica alegre, né? Ah, de graça eu quero. Mas a gente tem a oportunidade de receber todos esses ensinamentos, receber uma palavra de carinho individual para você, personalizada, porque aqui é coletivo, né? Nós passamos esses ensinamentos de forma coletiva, mas individualmente a gente pode ter ali uma orientação para os problemas individuais que a gente tem. Basta estar num desses lugares que nós vamos falar no decorrer aqui deste programa. Nós vamos fazer uma prece também. Que tal fazermos uma prece agora? Coloca aí do lado do seu computador, do seu smartphone, uma garrafa com água, uma peça de roupa de algum parente que está no hospital, que está doente.
que está numa casa de recuperação, que está sendo tratado, ou um porta-retrato de alguém que já desencarnou, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, dos seus avós, aquele porta-retrato da família inteira. Coloca aí do lado, segura esse retrato, segura essa peça de roupa, segura essa garrafa com água, com toda a sua fé, e pede e obterás. Foi o que nos foi ensinado pelo Cristo e por tantos outros espíritos de alta envergadura moral que passaram por aqui, mesmo enfrentando uma porção de dificuldades, para compartilhar conhecimento e para nos impulsionar a alavancar o nosso progresso intelectual, moral e emocional. Nós estamos aqui em busca do alimento espiritual agora. É por isso que, com todos esses elementos à nossa disposição, a água para que seja energizada, a peça de roupa, o porta-retrato para que seja ali canalizado para essas pessoas receberem a tua alegria, a tua energia. Feche os seus olhos, respire profundamente. E na prece de Cáritas, a gente encontra o conforto das nossas almas nesses momentos de tanta dificuldade, nessa noite de domingo. Então, ao nosso Pai, com todo carinho, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, dai ao culpado o arrependimento, dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, se queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia, Deus, dai-nos a força, nos ajude no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que os nossos lares, os lares de cada um dos nossos ouvintes, sejam visitados, sejam socorridos, que possamos ser direcionados às zonas de tratamento, de estudo, de aperfeiçoamento, que possamos ter uma noite de domingo em paz e uma ótima semana que logo se inicia. Que as nossas águas sejam energizadas e que possamos nos beneficiar de toda essa imunização e fortalecimento
dos nossos corpos e das nossas almas. Que assim seja e sempre será. Graças a Deus. E assim começamos uma reunião espiritual à distância. É um programa, sim, mas é só um pretexto para levar até você um pouco dessas palavras, um pouco dessa paz, dessa tranquilidade, para que daqui a pouco você possa começar a sua semana de trabalho, de estudo, uma segunda-feira, e mais para o finalzinho do programa, vamos fazer uma nova prece a partir da meia-noite. Vamos combinar, a partir da meia-noite nós vamos fazer uma prece para começar a segunda-feira. E a gente vai estudar o Evangelho logo na sequência. A propósito, a partir da meia-noite, esse programa, que está exclusivamente pelo YouTube e pelo nosso site, se conecta à Rádio Membuí. Então até lá a gente vai saudar todos os nossos amigos da Rádio Membuí, lá em Santa Maria, que se conectam conosco pelas ondas do rádio. Então a gente dá início ao programa Madrugada com Deus, sabe como? Aprendendo. Vamos ouvir uma palestra. Hoje o Arthur, ele selecionou 2 palestras para a gente aprender. 2 espíritos que se apresentam, um como boiadeiro e depois uma xamã, né, Arthur? É uma xamã. Mas vamos ouvir uma palestra agora do nosso irmão caboclo, não é o caboclo, é o boiadeiro, Zequinha Boiadeiro. Sabe que dentro da falange, da equipe dos protetores espirituais, se apresentam espíritos como baianos, como xamãs, como boiadeiros, marinheiros, iaras, uma série de espíritos que estão ligados aos elementais, à terra, que sabem manipular essências, que sabem manipular até mesmo uma grama, uma raiz, que sabe nos ajudar a metabolizar essas energias da água, do cristal, do sol, do ar. Por isso que a gente aprende com um desses irmãos agora, Zequinho Boiadeiro, com toda a sua descontração e a sua forma direta e gostosa de nos passar ensinamento. Vamos ouvir agora. Daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco. Jesus e salve Nossa Senhora. Canta, boi, deixa o boi cantar. Quando a gente abre o coração para entender aquilo que acontece com a gente, é a hora que a nossa vida começa a mudar. É a hora que a gente para e aprende que a gente não é tão inteligente quanto às vezes faz pensar. Deus nos dá uma lição em cada coisa que acontece. Às vezes é só a prece que a nossa vida faz faltar. Pois quem não ora, quem não pede com amor, quem não se coloca com humildade à luz de nosso Senhor, o mal vem para atrapalhar. O mal busca os esquecidos, os desavisados do Cristo, os teimosos, orgulhosos, fofoqueiros, maledicentes, aqueles que nunca aprendem e demora para se alterar. Deus busca aqueles fiéis que mesmo com dificuldade, sofrendo todo tipo de castidade, ainda se coloca para seu irmão poder ajudar. Deus nos dá uma lição todos os dias, mas a gente só guarda aquelas que nos elogia, a gente só guarda aquela que nos fala o nosso valor, aquelas que exaltam o nosso nome bem alto, para que todos possam ouvir e destacar diante dos homens, não diante de nosso Senhor. Os problemas que a gente vive, olhe régua, tanta gente faz enfrentar, que se você parar para perguntar a outro irmão,
vai ver que tem um que tem mais aflição do que tu. E às vezes não está a reclamar. Quando a gente começa a reclamação, baixa a nossa vibração, e os espíritos aos ouvidos começam a soprar. Começa a botar lenha, começa a atrapalhar, começa a desanimar e tirar a tua energia, sugando tuas forças, a tua vida, e aí o mal começa a dominar. Quantos que acham que só acontece com o outro? É o outro que se empobrece, é o outro que não se atenta. Mas às vezes dentro da gente, o mal a gente alimenta, sem perceber. Quando a gente duvida da própria capacidade de lidar com as dificuldades e acha que o mal sempre vai prevalecer. O mal é tinhoso, é inteligente, é esperto, é astuto e começa devagar. Antes mesmo de você a ele, seus olhos mesmo se atentar. Às vezes o mal vai acompanhando enquanto tu é ainda um jovenzinho. É um pequenino que não atenta ainda como o mal pode avistar. Começa a falar do ouvido daqui e acolá. E fica às vezes anos ganhando tua confiança. Desde quando tu é criança até adulto se formar. Começa a incentivar as suas falências, começa a botar na tua cabeça novas crenças, começa a te ensinar a desafiar a própria casa que lhe abrigou, os pais que cá te aceitou e aqueles que querem te ajudar. Começa a colocar rebeldia. Esse está errado, ele quer me amarrar. Ele quer me tolir da liberdade de tudo que os outros fazem lá fora. E eu aqui dentro nessa hora não posso nada experimentar. É então que o espírito vai criando umas asinhas quebradinha para se dizer. Querendo voar, mas não sabe nem o porquê. Começa na primeira oportunidade a mentir. Mente a um, mente a outro. E a mentira, quando dá certo, dificilmente se consegue cortar. Dá certo só numa hora. Mas depois vai-se um laço apertado, vai se amarrando daqui e de outro lado, e mais difícil fica o espírito de se soltar. Quando entra a adolescência, começa então a virulência, começa então os hormônios a aflorar, começam os instintos que às vezes estava adormecido a aparecer, e então o espírito começa a se direcionar. Vai num lugar e pede a um, pede a outro, começa a beber, começa a se entorpecer, começa a se envolver com tudo quanto é orgia, se esquecendo a magia daquele que sabe simplesmente se cuidar. É a liberdade que se chama, ou é a prisão que se reclama, quando o espírito não consegue enxergar? São cegos por causa da própria vaidade, do orgulho e da falta de caridade. Se afastaram de uma boa vibração que às vezes só lhe pedia um pouco de paciência, de amor ou de atenção. E aí vão se envolvendo, vão se entorpecendo, criando ligações espirituais com seres de baixa energia, dos campos mais difíceis que estão ligados a esse astral. O espírito então é dominado, seu pensamento é então guiado, como quem põe um cabresto, como se faz um boi de arremesso, como se puxa um carro de boi, e chicoteando os pensamentos, vai então guiando a própria vontade, os próprios sentimentos, e o boi não pode reclamar. É então forçado, escravizado,
aos trabalhos degradantes, e quando o corpo está dormindo, o espírito realça e começa a se ver na condição que está totalmente degradante. É a hora então que ele se dá conta: arriego ao que eu fiz, olha agora onde é que eu botei meu nariz. Mãe, pai, olhe eu, vem cá me salvar, me tire, me solte dessa amargura. Eu entrei nessa prisão achando que era uma aventura e não consigo me soltar. Mãe, olhe teu filho aqui. Pai, venha me ajudar. E a voz não chega. O espírito então começa as energias dele perder e demora para o outro entender o que acontece por lá. Os espíritos que criam essa condição criaram também uma barreira àqueles que deviam lá dar sua proteção. Distraíram o pai e a mãe, botaram outro serviço, botaram outros compromissos, botaram na cabeça deles que a liberdade que eles não tinham, ao filho ele deve oferecer. Solta o cabresto, deixa no pasto para correr. Quem sabe assim ele venha a aprender mais do que eu. Não quero ser chamado de um pai desses que é julgador. Não quero ser chamado de coronel, nem de senhor. Quero ser chamado de amigo. Então, eu solto os bichos, para que ele sozinho aprenda. Mas será que com tanta liberdade, há um espírito que ainda não tem capacidade? As escolhas certas ele consegue fazer? Ou às vezes ele vai se embrenhar pelo mato da ignorância, novamente fazer aflorar uns instintos desde criança. E depois, onde é que eu vou lhe encontrar? Onde é que eu vou achar o filho meu, a filha minha, talvez perdido aí na vida, talvez com os laços que depois eu tenha que tirar? Olhe que a oração é um alento, e a presença perto de um é o que evita o seu sofrimento. É às vezes a atenção e a corrigenda, a chamada de atenção, que faz o espírito entender e não perder a sua própria vivenda. Deus dá a cada um a força e o amor, e ensinou: orai e vigiai. Essa é a lei do amor, para que não venha se perder nem se distrair, pois o mal segue. Quem não consegue ao menos uma oração fazer em casa antes de sair. Peça com energia, peça com força, peça com vontade, ore, pedindo a Deus sempre a intuição, ao amor e à caridade, e vai lhe dar a condição de afastar todo o mal, toda a tristeza, todos os laços que muitas vezes querem botar na tua cabeça e você não consegue enxergar. Reze a Nossa Senhora, reze a Nosso Senhor, reze a Santa, não importa qual nome que você a chama, peça sempre um protetor. Olha que esses entorpecidos, hoje do lado de cá, são muitos espíritos esquecidos, que muitas vezes nem uma oração recebe, pois depois que morreu, saiu da frente dos amigos seus, ninguém vai se lembrar. Talvez só o amor de mãe, talvez só o amor de pai, que vai ficar no peito uma ferida de um compromisso que tinha um dia e às vezes não conseguiu realizar. Salve Nossa Senhora, salve Nosso Senhor. Salve.
Arthur se empolgou agora com o berrante, né? Para lembrar e homenagear nosso irmão Zequinha Boiadeiro. Tenho certeza que você gostou muito dessa palestra. Quer conversar com esse espírito? É possível, sim. Todas as segundas-feiras e no segundo sábado, né? Atendimento com os produtos, terceiro sábado. Todas as segundas-feiras, inclusive daqui a pouquinho, segunda-feira, dia 9, você pode vir aqui conversar com um dos irmãos que se apresentam aí dentro da linha dos protetores espirituais, inclusive Zequinha Boiadeiro. E também no terceiro sábado de cada mês, nós dedicamos o terceiro sábado de atendimento espiritual a essa linha de protetores também. Não dá para vir na segunda, reserva o terceiro sábado aí, que com certeza você vai ter a oportunidade de ter essa conversa descontraída e séria ao mesmo tempo, onde nessa palestra ele conversou conosco. Mas antes de falar da palestra, já que eu falei que segunda-feira e todo terceiro sábado tem atendimento com os protetores espirituais, aonde, né, Arthur? A gente falou aonde? Poxa vida, Rua Jaraguá, o endereço é no bairro do Bom Retiro, Rua Jaraguá, número 371, Bom Retiro, São Paulo, tá? Ao lado da segunda delegacia de polícia do estado de São Paulo, ao lado do segundo DP. É fácil de chegar, fica perto da estação Barra Funda do metrô, fica perto da estação Tiradentes da linha azul do metrô, fica perto da estação da Luz das linhas da CPTM. Tem ônibus perto aqui também, no quarteirão do lado, dá para vir dos carros de aplicativo, tem estacionamento conveniado na frente do Templo Espiritual Maria Santíssima. Ó, não tem, você que está em São Paulo, pelo menos, não tem desculpa, vem para cá que é fácil de ser atendido. Chega com antecedência, retira uma senha de atendimento, os atendimentos de manhã às 10 horas da manhã, chega antes, tá? Não chega às 10 em ponto, 9h30 da manhã. Não dá para vir de manhã, não tem problema, vem à tarde, tardezinha, 14h30, 2h30 da tarde, 2h30. Não tem problema se não der para vir de manhã e de tarde, à noite tem atendimento também. De segunda a sexta-feira tem atendimento aqui, à noite às 18h30. Então chega com antecedência, você pode chegar de manhã aqui, a partir das 7 da manhã, tá indo para o trabalho, vem, pega a senha para o atendimento, e à noite você sai do trabalho e vem para cá. É fácil, não tem desculpa, não arranja dificuldade. Sabe que eu tenho falado bastante para as pessoas aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, porque de vez em quando a gente convida as pessoas para o trabalho espiritual, para ser voluntário, por exemplo. Para você entregar um copinho com água, organizar a fila, recepcionar as pessoas, para você ajudar nos atendimentos de alguma forma, e sempre tem como ajudar. E aí as pessoas falam, mas eu até queria, mas eu não tenho tempo. Ah, vocês estão aí porque vocês arranjam tempo, tem a vida ganha, né? Tem gente que fala que a gente tem a vida ganha, é um barato isso. Mas na verdade, as pessoas que estão aqui, que são voluntários, as pessoas não têm tempo nenhum, não tem. Mas elas arrumam tempo, elas arranjam tempo de se tornar um voluntário, não só aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, mas em qualquer outro lugar onde exista oportunidade de trabalho voluntário. As pessoas arranjam tempo de alguma forma. Nessa última sexta-feira, à noite, eu estava aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima. Tivemos uma palestra de uma cigana Yasmin. E ela conversou conosco um pouquinho na palestra pública dela. Deve ter no YouTube aí já, né, Arthur? A palestra da Yasmin já está no YouTube. Da sexta-feira à noite. Então ela falou o seguinte, que eles ciganos, né, não usam relógios, eles não têm relógio, mas eles se programam e se organizam para que eles possam cumprir todas as suas tarefas. E agora eu vou abrir o coração para você que está aí nos ouvindo. Eu, claro, como você, como uma centena de milhares de pessoas, tem uma porção de dificuldades, inclusive financeiras, né? A gente tem que trabalhar dia a dia para conseguir viver dia a dia. E frequentemente nós somos convidados aos trabalhos espirituais. Todo tipo de trabalho, seja no departamento de comunicação, ao qual eu tenho uma gratidão e uma honra muito grande de fazer parte dessa equipe do departamento de comunicação, mas também
em outros trabalhos, nos atendimentos espirituais, enfim, nas caravanas. De vez em quando eu vou em algum lugar que você porventura deve estar nos ouvindo aí, resida. Nós vamos até alguns desses locais. E eu tenho uma gratidão muito grande a esta casa. Frequento aqui há uns 17 anos mais ou menos, dos 20 que essa casa tem de portas abertas. E de vez em quando eu tenho os meus problemas, as minhas dificuldades, eu estou lá todo preocupado, compenetrado. E de vez em quando eu faço o que a espiritualidade ensina, faz uma prece, se apegue, se atenha à prece, à oração, pede em oração, que sempre vem ali uma forma da espiritualidade se comunicar com você, no negócio que a gente chama de intuição, né? Seja um anjo da guarda, lá soprando alguma coisa no ouvido, ou despertando alguma coisa no nosso coração. E aí de repente o telefone toca. O Arthur já deve saber do que eu estou falando. Dona Cristiane Rissato, Dona Edna Parmegiani. Sartori, você pode vir aqui trabalhar na casa de Maria? Aí eu falo, puxa vida, estou no meio de uma reunião, estou com um problema, tem hora marcada em tal lugar. E aí vem esse pessoal me chamando aí, me convidando para o trabalho espiritual. E aí eu penso na hora, em vez de eu falar, puxa, não vai dar, eu falo, não, pode deixar, eu vou, eu arranjo o tempo, eu vou. Por que eu faço isso? Porque se eu ficar pensando que não dá, é que não vai dar mesmo. E outra gratidão que a gente tem, estava até conversando hoje com a Márcia de Lourdes, que daqui a pouco vai estar aqui conosco também, voltando a fazer parte aqui do casting, né, da equipe de apresentadores do programa Madrugada com Deus. Estava falando hoje com a Márcia. O Arthur já deve ter até ficado, né, de orelha em pé aqui para entender o que a gente conversou. Filho é curioso, né? Não, Arthur não. Arthur é gente boa. E aí, estava conversando com ela assim, olha, a gente tem uma conexão tão forte com Maria. Eu tenho uma fé muito racional. Quem me conhece mais proximamente sabe que eu tenho uma fé muito racional. Eu gosto de estudar a ciência do Evangelho, né? Então eu às vezes não sou como as pessoas que já têm uma mediunidade mais aflorada, né? Que ouve com clareza as coisas que a espiritualidade tem a nos dizer, ou que tem uma sensibilidade. Eu já sou mais racional, né? Não desmereço ninguém, são pessoas diferentes. Estava falando isso com a Márcia. E aí eu comentei com ela assim, olha, a minha fé é racional, mas eu tenho uma conexão com Maria. Quando o assunto é Maria Santíssima, de vez em quando Maria Santíssima fala com a gente. Mas a gente tem o egoísmo, né? A egolatria, o egocentrismo de falar assim, se Deus quiser, Ele que se materialize aqui na minha frente. Se eu estou errado, que Maria Santíssima venha falar comigo. Maria Santíssima não fala comigo. Então ela não existe, só porque ela não fala comigo. Ela tem que vir falar comigo. Mas aí o que acontece? A gente pede numa prece a orientação para que a gente possa resolver uma questão, uma demanda da nossa vida. E do nada o telefone toca lá com a Cristiane Rissato, Edna Parmegiani. Estou até pensando em trocar os nomes dela para Maria Santíssima. Quando o telefone tocar vai ser Maria Santíssima falando comigo. Porque eu sei que Maria Santíssima utiliza as pessoas ao nosso redor para se comunicar com a gente. Então nós somos convocados para o trabalho espiritual, nós somos convocados à caridade, somos convocados ao estudo, ao desenvolvimento. Por isso que esses espíritos que se manifestam nesta casa bendita, através de médicos, através dos médiums, né, dos sensitivos, que são eles os médicos espirituais, que são os ciganos, caboclos, índios, enfim, eles se apresentam através do médium e conversam diretamente conosco. Tal a importância dessa comunicação. Esse é o alimento espiritual, o alimento das nossas vidas. Porque de vez em quando a gente não tem quem conversar, não tem um amigo que dá um conselho, né? Fala, vamos sair para beber. Não, mas peraí, eu não tô com um problema, eu queria, ouvir uma palavra, esperava ouvir uma palavra de carinho, um amigo tá me chamando para ir beber. Me chamando para, não, vamos para uma festa que a gente precisa se divertir. É bom tudo isso, mas tudo a seu tempo. Às vezes a gente precisa de um abraço, de um aperto de mão, uma palavra, não fica triste não, a gente vai conseguir.
eu vou te ajudar. E é o que eles falam, os espíritos falam pra gente, eu vou te ajudar. Mas como? Eles vão até a nossa casa, a gente pede. Eles vão até a nossa casa, observam as coisas que estão acontecendo lá. Aí numa outra oportunidade, quando a gente volta para conversar com eles, eles falam assim, olha, a gente foi até a sua casa e a gente viu que você está deixando as coisas bagunçadas lá, né? Você deixa a louça da noite pro dia, não se importa muito com a higiene do seu próprio corpo, né? Dorme sem tomar banho. E esse tipo de comportamento atrai para nossa casa, em primeiro lugar, atrai bicho, né? A louça suja lá, cheia de alimento, resto de alimento, vem inseto, mosquito, barata, rato. E a mesma coisa acontece quando a gente tem a mente bagunçada, não mantém a higiene espiritual do nosso lar. Ratos espirituais, né? Mosquitos espirituais tomam conta do ambiente. São o que que muitos casos nós chamamos de obsessores. Que a gente sempre acha, imagina, que obsessor são os nossos algozes do passado, né? Pessoas que nós fizemos mal e agora eles estão mortos, lá desencarnados e estão buscando a justiça. São pessoas ligadas a nós. Estão lá maltratando a gente. Puxa vida, eu sou coitadinho, esse obsessor é malvado, né? Claro que pode acontecer, mas também o que a gente não sabe é que o nosso comportamento também atrai obsessores. Espíritos que não têm nenhuma ligação conosco, sequer viram a gente na frente um dia de suas vidas, mas que acabam se conectando a nós magneticamente pelas nossas atitudes, pelas nossas predisposições, pelos nossos vícios. Vício não quer dizer só bebida, cigarro, tem o vício da maledicência, o vício da libertinagem, né? Comportamentos aí sexuais complexos, né? Complicados, nocivos, comportamentos nocivos para nós, para as pessoas ao nosso redor, mas que esses espíritos também se alimentam desses vícios, dessas predisposições e ficam lá se aproveitando junto conosco desses fluidos, dessa energia que a gente acaba criando e exalando. Magnetismo. Gilberto Rissato, que é o dirigente dessa casa, sensitivo, ele também conversa conosco aqui pelo YouTube, todos os dias praticamente, por volta das 13h30. À tardezinha, depois do almoço, ele vem bater um papo com as pessoas, ele fala ao vivo. E ele sugere para as pessoas que buscam as orientações, ele sugere uma série de leituras para que a gente possa compreender melhor todo esse mecanismo mediúnico, esse mecanismo de obsessão, todas essas formas de obsessão. Tem uma série de livros trazidos aí por Chico Xavier, por Ivone do Amaral Neto. Tem livros também de Robson Pinheiro, livros mais novos, mais recentes, que nos explicam um pouquinho de todas essas formas de conexão de magnetismo. E também o próprio cigano Dom Carlos Ramírez nos fala muito de magnetismo. Fala sobre o universo, leis universais. O Arthur está separando aqui alguns livros que, a propósito, nós estudamos bastante. Eu vou pegar uma pergunta desse livro. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Hoje em dia nós temos a internet, né, onde a gente conversa com o médium pela internet. Conversa com o Gilberto todos os dias por volta das 13h30, perguntas e respostas. No passado não tinha o YouTube por volta lá de 1800 e pouco, né? E Allan Kardec, o que ele precisou fazer? Ele precisou escrever um livro. Hoje em dia também, Chico Xavier, na época de Chico Xavier, não tinha YouTube, não tinha médiums no YouTube, médiums na internet. E aí ele também escreveu Nosso Lar, onde, através de um espírito, o espírito André Luiz, que contou um pouco da trajetória, o seu desenlace, como foi complexo o seu desenlace pelos vícios que ele tinha. Quem assistiu o filme Nosso Lar, viu o intérprete, né, o ator que interpretou, um ator magro,
Mas sabia que o André Luiz, ele era obeso? Obeso mesmo, fumava e bebia bastante, além de ter uma alimentação muito pesada, baseada em proteína, né, baseada em carne. E aí vem alguns espíritos e falam sobre carne. É proibido comer carne? Não é proibido comer carne, não. A não ser, você está na quaresma agora, existe lá a tradição, né, o ensinamento de você se abster de carne. Mas o que é a carne para nós, senão um prazer? É um prazer. Então, nessa época, a gente precisa se libertar um pouco dos prazeres, os prazeres dos quais, muitas das vezes, nós nos perdemos nos prazeres. Foi encontrada uma forma alegórica que a carne traz prazer, mas também sexo. Que tal na quaresma você se abster do sexo? É uma forma de prazer. É uma forma que muitos espíritos, se a gente tem aí um comportamento nocivo, a energia genésica que foi nos dada por Deus, o sexo, faz com que as pessoas se percam também, praticando essa técnica, essa prática com pessoas que nós não temos laços, que nós não temos afinidade. Simples prazer por prazer. Será que a gente consegue ficar 40 dias sem ter o prazer do sexo? Será que a gente consegue 40 dias sem ter o prazer da bebida, do cigarro, de outras drogas? Será que a gente consegue ficar 40 dias sem falar mal um dos outros, sem falar mal da vida alheia? Sem falar um palavrão por 40 dias, a gente consegue? São desafiadores, né? E nessa época de internet, de certos modismos, né, temos aí uma porção de desafios, desculpa falar, mas desafios idiotas, né? Desafios sem nexo, sem noção nenhuma. Já de alguns anos, o desafio do baldinho de gelo. Arthur, lembra do desafio do baldinho de gelo? Hoje em dia tem o desafio do sal. O pessoal tem que colocar sal na boca, na língua. Que loucura, né? E o desafio de você pular e outra pessoa passar rasteira em você e você cai, bate a cabeça. Então perceba que na internet se propaga muitas bobagens que fazem mal, até colocam em risco a vida das pessoas. Tinha uma época aí também o desafio do desodorante. O pessoal, os adolescentes estavam aí fazendo, né? Inalando o desodorante, apertava o desodorante e respirava. Quanto tempo você consegue respirar o aerosol do desodorante? Então percebe, são coisas sem noção nenhuma e que fazem mal. Mas Cristo e a espiritualidade conversa conosco e pede para a gente se abster de certas coisas que fazem mal para nossa saúde, que fazem mal para a ambiência do lar. Maledicência, falar mal, palavrão. Pede pra gente, de repente, se abster dessas coisinhas. Isso realmente é um desafio. Esse é um desafio que faz bem, é um desafio construtivo, é um desafio depurador, que a gente vai se depurando, se libertando, às vezes, de graves obsessões. A gente se liberta esses 40 dias, que é justamente um período aí de transição, transformação. A gente precisa se depurar para chegar num novo caminho, para chegar num novo ciclo. Inclusive na Igreja Católica, por exemplo, não sei se as pessoas sabem, esse mês, essa época de Quaresma, é a única época do ano onde os sacerdotes utilizam a cor violeta, ou roxo, se você preferir. A indumentária dos sacerdotes tem lá, ou é totalmente roxo, tem elementos roxos nos seus paramentos. As imagens, a decoração da igreja também, as mesas, o púlpito, tudo tem adornos violetas. As imagens que estão nas igrejas, né, de alguns santos que por ali podem estar, são totalmente cobertas com mantos violetas. Elas ficam guardadas ali, envolvidas num manto roxo, num manto violento, durante esses 40 dias aí antes da Páscoa, que é a passagem, o Pessah. Então as pessoas hoje chegam à conclusão da Páscoa, né? Chegam ao ápice dessa passagem
e a gente se liga só ao chocolate, né? A época da Páscoa é bom por causa do chocolate. Mas a gente precisa voltar um pouco para trás, estudar um pouco mais, voltar aos nossos ensinamentos do passado. E aí também faço um desafio do bem. Conversa aí com seus avós, se você tiver a oportunidade de conversar com os avós. Converse com o ancião. Converse com o idoso. Pergunte se esses idosos, nossos avós, tios, enfim, conhecem o significado da Páscoa. Eu tenho certeza que você vai aprender muito com esses nossos anciões. São os ensinamentos do passado que a gente pouco valoriza hoje em dia. Mas é um desafio. Tenho certeza que o seu avô, sua avó, ou algum ancião que faz parte da sua família ou não, vai ficar muito feliz de você ter essa conversa com ele. Então, vamos mudar um pouquinho de assunto agora? Vamos falar das caravanas de luz, das atividades que aqui acontecem. Não só das caravanas, eu comentei que segunda-feira e no terceiro sábado de cada mês nós temos aí os atendimentos espirituais voltados à linha dos protetores. Mas você sabia que nas terças, quartas e sextas-feiras nós temos atendimento com os ciganos espirituais? São espíritos também de alta envergadura, moral e intelectual que se apresentam como ciganos. Às quintas-feiras nós temos atendimento com médicos espirituais. Esses irmãos que nos auxiliam nos tratamentos, nos auxiliam na cura, não só do corpo, mas também da alma. Ou seja, por isso que eu disse no programa, e digo sempre que no início do programa, que essa casa é universalista. Nós não nos ligamos única e exclusivamente a uma linha de trabalho. Nós nos ligamos a todas as linhas de trabalho. Aqui frequentam irmãos judeus, irmãos católicos, irmãos evangélicos, irmãos muçulmanos, que vêm até aqui, que buscam a comunicação espiritual e que continuam comungando nas suas igrejas, nas suas linhas religiosas, sem problema algum. Importante salientar que aqui nós não pregamos conversão, de forma alguma. Nós sugerimos que as pessoas pratiquem a sua fé. Inclusive, o Júlio Jesus, que é um médium aqui da casa, trabalha com o cigano espiritual Juan Domingues, ele sempre nos fala o seguinte: veio certa vez uma pessoa conversar com o Juan Domingues e o Juan, espírito, disse que essa pessoa estava em falta com a sua religião. Era um irmão evangélico que não estava indo até a igreja, não estava participando das atividades da igreja dele. E o que disse esse espírito? Você tem que ser espírita, você tem que se converter. Ele disse: não, você precisa frequentar mais a tua igreja. Curioso isso, né? Você precisa participar mais das atividades da sua igreja, precisa comungar a sua fé na tua igreja. Foi o que o espírito disse. Então veja bem, nós trabalhamos com conversão? De forma alguma. Pelo contrário, nós incentivamos que as pessoas continuem buscando a Deus, continuem buscando a sua evolução, a sua salvação, dentro da sua fé, da sua forma de interpretar a fé, ou na sua forma de interpretar a Deus, ou dessa energia grandiosa que nós chamamos de Deus. Perceba como é o amor e a inteligência desses irmãos ciganos, médicos, protetores que sejam. Tem só isso? Não tem só isso. Nós temos também os trabalhos com a Fraternidade Branca. Inclusive, nós vamos ter aí no mês de março, esqueci de pegar a agenda, nós vamos ter a celebração do Magnify Healing, né? Acho que está passando meio batido, né? As pessoas não têm comentado muito, mas você se liga à Fraternidade Branca, você tem os conhecimentos, aí afinidade com Mãe Kuan-Yin, por exemplo. Nós vamos ter aí, o Arthur está procurando aí para passar informação para a gente, nós vamos ter a celebração do Magnify Healing. Nessa casa também tem isso. Além dos atendimentos espirituais, nós temos também os atendimentos sociais, que é a entrega da cesta básica, que você já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu falar, saiba que essa casa, através
das pessoas que passam por aqui fazem algum tipo de doação. Quem se sentir à vontade ou quem puder fazer algum tipo de doação, faz as suas doações e ajudam aí mais de 200 famílias. 200 famílias são beneficiadas graças a seu carinho, a sua caridade. Além disso, tem os atendimentos ou as formas de nós desenvolvermos a nossa intelectualidade. Essa casa também oferece cursos de estudo da mediunidade, que são os cursos de desenvolvimento mediúnico que nós mencionamos. Tem também cursos de terapias integrativas, como, por exemplo, reflexologia podal, reiki, passe magnético, cursos de técnicas, como, por exemplo, leitura da borra de café. Sabia que você pode aprender a técnica da leitura da borra de café? Uma técnica antiga. Quiromancia, você pode aprender quiromancia, a leitura das mãos, a leitura do baralho, ou seja, você pode aprender alguma técnica voltada aos oráculos, a interpretação, a leitura dos oráculos. Tem os cursos de baralho cigano, os cursos de tarô. Essa casa tem uma porção de atividade que, olha, nem eu lembro de tudo que acontece aqui. Mas esse mês, olha, mês de março, está começando agora. Até acabar o mês, nós vamos ter uma porção de atividade. Entre elas, as caravanas de luz. E lá para o finalzinho do mês, perto do atendimento do nosso irmão Bezerra de Menezes, lembrando sempre que todo último sábado do mês temos atendimento com o irmão Bezerra de Menezes. Puxa vida, né? Além disso, tem também Bezerra de Menezes. Vamos ter caravanas de luz. Por exemplo, já houve atendimento em Campinas e Ribeirão Preto no primeiro final de semana, quer dizer, no primeiro domingo, que foi dia 1º de março. Nesse final de semana tivemos atendimento em Ribeirão Preto, tivemos atendimento também em Canoas, no Rio Grande do Sul. Dia 8, que foi hoje, nós tivemos atendimento em Rio Grande do Sul. Então a equipe está voltando para São Paulo, para dar continuidade aos atendimentos espirituais que não param. E aí nós temos também, no próximo final de semana, dia 14, presta atenção, dia 14 de março, atendimento em Foz do Iguaçu, no Paraná, tá? Foz do Iguaçu, Paraná. Alô, alô, Paraná! Foz do Iguaçu tem atendimento aí com toda a equipe do Templo Espiritual Maria Santíssima. No dia 15, que é domingo, vamos ter atendimento em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Aí, depois disso, no final de semana subsequente, nós vamos ter aí atendimento dia 21 de março em Ribeirão Preto, também interior de São Paulo, onde a propósito tem atendimento lá quinzenal, tá? E no dia 21, além de Ribeirão Preto, tem atendimento em Caxias do Sul, em Rio Grande do Sul. Dia 22, domingo, tem atendimento em Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde, aliás, tem também a transmissão, a irradiação do programa Madrugada com Deus, a partir da meia-noite. E aí depois tem a agenda de abril, que a gente vai falar em abril, né, Arthur? Nada mais justo falar de abril. Só que neste mês de março, eu acabei de falar das caravanas e disse também que temos o atendimento com o Dr. Bezerra de Menezes no último sábado de cada mês. Nesse último sábado de março também tem. Só que o que eu não disse ainda é que tanto no dia da visita do nosso irmão Bezerra de Menezes, quanto todos esses dias destas caravanas de luz, que eu vou dizer para você, a programação está aqui impressa no papel, mas se você quiser ver, vai ver no site www.tems.com.br, tem lá a agenda de atendimento diário e a agenda de caravana. O que eu não disse ainda é que vai ter a aplicação do composto fluídico medicamentoso. Nossa, que nome difícil, Arthur. Vamos falar vacina espiritual. Dr. Bezerra de Menezes é um espírito evoluído, um espírito de luz, né, polido, todo formal. Então ele fala composto fluídico medicamentoso. Eu, como não tenho tanta inteligência e tanta envergadura moral, eu sou mais simplório, falo vacina espiritual, né, Arthur? Tem que ser honesto, não posso querer ser quem eu não sou ainda. Então vamos ter vacina espiritual todos esses dias, que haverá caravana de luz, e também, importantíssimo, vacina espiritual,
aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, dia 28 de março, último sábado, desculpa. Você entendeu. Último sábado, dia 28. Um dia muito especial. Não é um sábado qualquer de visita de Bezerra de Menezes, se é que eu posso falar assim, né? Não estou desmerecendo, mas neste dia em especial vai haver a vacina espiritual ou composto fluídico medicamentoso, para que as pessoas possam se imunizar, corpo e alma, não só desses vírus, dessas virulências que tem por aí, dessa pandemia, que é preocupante, claro, da qual eu procuro não falar muito, porque quanto mais a gente fala de uma coisa ruim, mais essa coisa ruim se propaga. Fico ligado nas notícias, procuro seguir as orientações, lavar sempre a mão, lavar o rosto, utilizar o álcool gel, mas também utilizar melhor os compostos ou os complementos, os suplementos que nos são orientados. Água cobre coloidal, água prata coloidal, água ouro coloidal, água, simplesmente água. E a água energizada, a água que a gente faz a nossa prece, a água que a gente pede a fluidificação, a utilização de alimentos que fortalecem o nosso sistema imunológico, mel e os seus derivados, própolis, pólen. Então, antes da gente ficar perguntando sobre o que a gente faz para curar tal doença, o que a gente faz para curar dor de cabeça, o que a gente faz para curar inflamação, câncer e uma porção de coisas, a gente precisa se preocupar antes em como não ficar doente, como se imunizar das doenças, dos males, não só como nos curar. Curar é importante, a gente ajuda sim as pessoas a se curarem, mas eu prefiro muito mais me imunizar. Eu prefiro muito mais ficar forte para não ficar doente. Eu estava dizendo essa semana que passou aí para minha equipe de trabalho, falei, olha, não sei vocês, mas eu não tenho tempo para ficar doente. Não tenho tempo para ficar doente, porque se eu ficar doente eu não ganho dinheiro. Se eu ficar doente eu não aproveito os momentos com a minha família, não aproveito a vida, não consigo sair de casa, tenho que ficar indo para o hospital. E atestado, no passado as pessoas pediam atestado, né? Tinha o benefício aí. Hoje em dia, profissionais autônomos, profissionais liberais, profissionais que vivem da própria produção, não tem tempo para ficar doente. Você tem tempo para ficar doente? Você gosta de ficar doente? Eu não gosto e nem tenho tempo para isso não. Então eu prefiro muito mais dedicar pequenos instantes da minha vida, do dia a dia, pequenos instantes do meu dia a dia na vida, para tomar uma colherinha de mel, tomar ali uma colheradinha que eu tomo todos os dias a propósito, geleia real. Ó, é uma coisa que tem feito muito bem, geleia real, pólen e própolis, além do próprio mel. Esses elementos me ajudaram a ter força, disposição, a não ficar espirrando, tossindo, me ajudou muito. Nossa, mas é caro, quanto é que custa um tubinho ali de geleia real? Mais de 70, 80 reais, é muito caro. Quanto é que custa um vidro aí fala um remédio aí que as pessoas sempre tomam aí, remédio de alergia, sei lá, anti-inflamatório. Quanto é que custa o anti-inflamatório? Quanto é que custa o antibiótico, meu amigo? Outro dia, um conhecido meu falou, nossa, fui lá na farmácia, comprei antibiótico, 150 reais, 2 comprimidos. Eu falei, meu amigo. E ainda fala que a geleia real é cara. Eu, prefiro me imunizar do que ficar doente. Ficar doente dói e ainda dói no bolso, meu amigo. Eu, já pensou em entrar no crediário, fazer financiamento para pagar remédio? Pelo amor de Deus, sai fora dessa. Então, nossa, tem tanta coisa para dizer, rapaz, haja gogó aqui, haja tempo. Desde que eu comecei, já estou mais de 50 minutos falando, né? Vou falar mais ainda, falar mais tá pouco, né, Arthur? Arthur, é o seguinte, vamos ter a inauguração do Espaço Guaraci. Mas que diacho é isso? Vou tentar explicar. É o seguinte, além do Templo Espiritual Maria Santíssima, eu vou falar o que ninguém fala aqui, vamos jogar real, né? Vamos ver se o pessoal vai gostar do que eu vou falar ou não. Seguinte, nós temos o Instituto Colônia Esperança, não sei se o Arthur vai conseguir colocar a imagem, não tem problema se não conseguir. Nós temos o Instituto Colônia Esperança, lá tem uma série de atividades e lá também tem
o mirante, temos o santuário, a Santa Sara Kali. Por que santuário? Porque já tem uma gruta, uma grutinha humilde, simplesinha, que as pessoas podem ir lá, fazer uma prece, fazer um agradecimento, colocar uma flor, colocar uma pedrinha de cristal, que seja. As pessoas vão lá e melhoram suas vidas de acordo com a aplicação da sua fé. E também tem lá o mirante, a Santa Sara Kali. Uma imagem de mais de 13 metros de altura, toda dourada, em homenagem a Santa Sara Kali, a santa do povo cigano. Lá também tem atendimento espiritual, lá tem a Eslava Santa Sara Kali. Meu Deus, aí não falei da Eslava Santa Sara Kali, ó, entra no site que você já vai ser convidado lá, tá bom? Dia 16 e 17 de maio, lá no Instituto Colônia Esperança, no Santuário Santa Sara Kali. Mas o que ninguém fala eu vou dizer agora. Lá tem atendimento espiritual, certo? Toda sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Agora é quarta, não tem mais sexta-feira à noite. Fui avisado agora. É assim, ó, quarta e sábado. Atendimento na quarta-feira à noite, né? Foi agora, estreou agora em março. Estreou em março. Estamos em março, então estou sendo avisado agora mesmo. Quarta-feira tem atendimento no Instituto Colônia Esperança. Hoje tem lá Caboclo Guaraci e vai ter mais gente atendendo lá. E no sábado também tem atendimento de manhã e de tarde. Se você já foi lá alguma vez, você vai saber do que eu estou falando. Lá tem aquela casinha verde, que é a sede, a administração. É o pouquinho que a gente construiu ao longo aí de pouco mais de 6 anos. Construímos aquela casinha verde lá, né? As pessoas, tudo acontecia na Casa Verde, certo? Tô certo ou tô errado? Tudo acontece o atendimento espiritual. Tem lá o pessoal, tinha os alojamentos, né, onde o pessoal que vai lá para trabalhar pode passar a noite, dormir, tomar banho. Tem lá uma cozinha maravilhosa, onde o seu Antônio faz lá um pão maravilhoso, faz uma pizza gostosa. Para você não ficar com fome, tem suco, tem salgado, tem todas essas delícias maravilhosas. Tem também a administração, tem a lojinha. Agora imagina tudo isso ao mesmo tempo. O pessoal sujo de barro que foi lá trabalhar, né? Isso o pessoal não fala. Pessoal sujo de barro que foi trabalhar lá na aplicação da biodinâmica ou em qualquer outro trabalho, pisando com as botas tudo sujo de barro, de cocô de como é que chama? Cocô de boi, lá tudo fedido, passando no meio do atendimento espiritual. Aí veio o seu Antônio maravilhoso no meio da prece, atendimento espiritual lá, Caboclo Guaraci com o chocalho dele, fazendo a prece. Seu Antônio passa com aquela pizza cheirosa, maravilhosa, tira a concentração de todo mundo. Quem é que quer rezar? O pessoal só quer comer a pizza, tem que jogar a real, né? Aí o pessoal acabou de sair do banho, né? Se vestiu, mas sai com a toalhinha pendurada lá, né? Porque tudo amontoadinho. Meu Deus do céu, e aí? Como é que faz? É confortável? É justo? É digno? Então, as coisas vão se organizando com o tempo. Então agora nós vamos ter um espaço dedicado aos atendimentos espirituais, só atendimento espiritual. Não vai ter gente passando com as botas fedidas de cocô, não vai ter gente que acabou de sair do banho passando no meio do atendimento espiritual, né? O pessoal não vai gostar do que eu estou falando, mas tem que jogar real. Então nós vamos ter um espaço dedicado ao atendimento espiritual. Não vai ter nem um cheiro de pizza para atrapalhar o pessoal lá na reza, no meio da prece. Vai continuar tendo pizza lá na casinha verde. Depois do atendimento o pessoal vai lá e come pizza sem problema nenhum. Mas aí nós vamos ter a inauguração desse espaço que está sendo construído com sacrifício, que vai se chamar Espaço Guaraci. É o espaço onde só vai acontecer atendimento espiritual, um pouco mais confortável, um pouco mais propício ao atendimento, sem todas essas desconcentrações que eu acabei de mencionar, mas as pessoas vão poder, né, fazer uma prece, e a espiritualidade vai conseguir se manifestar de uma forma muito mais confortável para você que busca o conforto espiritual através da comunicação com esses espíritos, certo? Então, está convidado, vai ser no final de semana de Bezerra de Menezes, não temos a informação precisa ainda, mas vai ser no final de semana. Ouvi dizer que Bezerra de Menezes vai passar por lá também. Olha, não vai ser um dia de festa, tá? Não quero que você tenha esse contexto de festa, mas quero que você tenha o contexto de espiritualidade, comunicação espiritual. Por mais esta vitória, por mais este empreendimento,
do Templo Espiritual Maria Santíssima. Vai ser no dia 29, domingo, tá? Como que vai ser, que horas que vai ser, eu não sei. Mas eu não sei, depois a gente fala, Arthur. No decorrer do dia a gente vai passando as informações mais certinhas, mas no decorrer da semana a gente vai passando informação mais precisa, tá bom? Mas no domingo, dia 29, vai ser a inauguração desse espaço. Quem puder estar lá, tá convidado, vai por conta própria, vai com Deus e vai estar todo mundo lá nesse dia, que não é para fazer festa, nada disso, mas é um dia para você comemorar espiritualmente por mais esse empreendimento, por mais essa vitória sua, que nos ajudou e que é ajudado pelo Templo Espiritual Maria Santíssima. Certo, Arthur? Esse é o Arthur Lopes. De vez em quando ele fica, meu Deus, o Marco tá doido de falar essas coisas, mas tem que falar, ó. Eu já disse, não dá para você fingir o que você não é, entendeu? Eu sou desse jeito, meio espalhafatoso, vou falando às vezes o que não deve, depois o pessoal puxa a orelha, mas enfim, vamos tocar o barco, que eu também estou em momento aí de evolução, também estou evoluindo. Um dia eu vou ser igual o Bezerra de Menezes, viu, Arthur? Eu vou ser polido, educado, não vou ficar nervoso, vou ficar calmo. Você que pensa, né? Eu acho que esses espíritos devem ficar muito bravos com nós. Esses espíritos ficam bravos com nós. A gente sempre acha que as palestras, os ensinamentos de Bezerra de Menezes são ensinamentos, nossa, tão bonito, tão doce, tão amável. Realmente é. Mas o que está acontecendo, ele está puxando as nossas orelhas, está dando uma chacoalhada na gente. Mas eles não falam palavrão, não ficam bravos. Mas olha, presta atenção nas palestras. Busca aqui na playlist do YouTube que você vai ver lá as palestras de Bezerra de Menezes. São todas baseadas nos evangelhos. Sempre tem ali o embasamento no evangelho, fato. Mas olha, é uma puxada de orelha atrás da outra que a gente recebe nessas palavras. A gente acha que é bonitinho e tal, mas a gente está sendo ali burilado. Falando, meu filho, só falta falar, meu filho, acorda que tu tá errado. Ele falou no último atendimento que eu estava aqui, graças a Deus, sobre a administração do tempo. Ele está nos puxando a orelha quanto à nossa administração do tempo, o que nós estamos fazendo com o tempo sagrado que nós temos. Ficou curioso? Não ouviu o que é ouvir? Ouve aqui no YouTube que você com certeza vai aprender e muito. Arthur Lopes, eu disse que a gente ia ter 2 palestras. Isso. E nós vamos ter a segunda agora, certo? Uma xamã, Lua Vermelha, certo? Lua Vermelha vai trazer aí mais uma porção de ensinamento, também descontraído. Eu gostei muito dessa palestra. Vamos ouvir agora. Nossa, o tambor tocando, o Arthur é maravilhoso, a sonoplastia leva a gente para longe. Olha, temos que valorizar o trabalho dos sonoplastas, né? Escreve pra gente aqui embaixo se você tá gostando do programa Madrugada com Deus, tá gostando da sonoplastia e tá gostando também, principalmente, dos ensinamentos que aqui são passados. Vamos ouvir essas palavras da nossa irmã xamã Lua Vermelha e daqui a pouco a gente volta. Salve Jesus! Salve Jesus! O tempo tá deixando vocês com vontade de dormir, é? Pode não. Salve Jesus! Isso. Trabalhar a energia em tudo que se almeja, em tudo que se deseja a vida, para si, também é a posição da tua voz, a posição do seu eu. Nunca chegue em nenhum lugar para qualquer coisa se colocando sempre abaixo. Ninguém é nem mais nem menos, todos são iguais. Todos são iguais. Se sente inferior, você se faz inferior. Entendem? Toda a força está aqui dentro do seu pensamento. Toda a energia está aqui e aqui. Então, ao invés de se lamentarem,
de chorarem. Trabalhe a tua energia, a tua fé. Quantos aqui, em suas orações, conversa com o seu anjo de guarda? Quantos? Poucos ou quase nenhum. Mas sabem da existência dele, não sabem? Sim ou não? Sim. Tem medo de responder não, gente. A gente está aqui para conversar, para ajudar, para auxiliar. Apenas a cada um de vocês trabalhar aquilo que vocês têm de dentro de cada um. Porque Deus fez cada um igual, sem tirar e nem pôr. Apenas aquilo que você acredita te faz mais ou te faz menos. Aquilo que você acredita no teu interior é o que você vai ser, o que você vai conquistar. Eu tenho dificuldades de entender as coisas. Comece a prestar mais atenção. Comece a trabalhar mais aquilo que sente a dificuldade própria. Dizem que ninguém faz nada por você se você não quiser. Não é isso? Não é assim? Ou eu estou falando errado? Estou falando errado? Então, quem sabe o que quer dizer isso? Alguém aqui se arrisca? Não? O que quer dizer? Quer dizer que se você não quer trabalhar as tuas energias para as tuas conquistas, ninguém pode fazer por você, porque a energia é tua. É como uma máquina que precisa dar corda. Se ela acaba, é você quem tem que dar. É você que tem que buscar. É você que tem que realizar. Alguém come por você? Alguém toma banho por você? E dormir? Dormem por você? Entre outras coisas. Precisam acreditar mais na capacidade real que cada um tem. Cuidar mais de si, olhar mais para si. Tem gente que perde muito tempo olhando o que o outro faz, que o outro deixa de fazer, cuidando da vida alheia, né? Como falam. E esquece da própria vida. Tem gente que vê o vizinho ficar doente e fica doente também. Por quê? Pega o que não te pertence, ao invés de cuidar de si. Prestem atenção, meus irmãos. Deus fez a cada um com igual teor de valor, inteligência, sentimento, tudo alinhado, perfeito. Só que uns trabalham mais, outros trabalham menos, uns creem mais, outros creem menos e outros não creem nada. E preferem se entregar a lutar. A lutar. A dificuldade é muitas vezes um estado mental que se coloca, um bloqueio, aonde se faz enfraquecer e ver tudo ao seu redor desabando. Sejam inteligentes, unam sentimento ao coração, coração ao sentimento. Não seja só razão, nem só emoção. Equilíbrio.
Muitas vezes Lua vem, e muitas vezes eu mesma digo, estou sempre batendo na mesma tecla, né? Sempre, olha, estou aprendendo a falar igual vocês. Sempre falando a mesma coisa, mas para pessoas diferentes. Porque a energia de cada um é vida. Tudo que você quer ser na sua vida depende de você, de mais ninguém. Oportunidades aparecem, mas se você não crer, você não vai correr atrás. Acreditem, cuidem de vós, cuidem de quem está ao seu lado, de quem vos ama e quem vós ama. Cuidado. Essa é uma palavra que hoje, no mundo, poucos sabem o que quer dizer cuidado. Quando se ama, cuida, não é? Protege, não quer que nada aconteça. E essa energia é boa, essa energia faz viver, essa energia faz com que se sintam felizes, se sintam bem. É a energia do amor, do cuidado. Cuidar dos filhos, dos pais, da mulher, do marido, do trabalho, do que seja, do que for. O importante é esse sentimento. Cuidar da saúde, por que não? Claro! Você precisa cuidar da sua saúde, se alimentar melhor, ingerir mais líquidos, isso é amor também. Amor por você, amor pelo aparelho que Deus te emprestou enquanto está aqui na Terra. Cuidado, essa é a palavra do dia, cuidado. Cuidado no sentido do amor, cuidado no sentido fraternal, com todos aqueles que os cercam. Assim a espiritualidade trabalha com o cuidado. Poucos entendem esta palavra, cuidado. Tem gente que usa como ameaça, né? Olha, mas não é esse o sentido que Lua está dizendo. Lua fala no sentido fraterno. Trabalhar aqui dentro. O melhor sentimento que cada um tem. E tudo muda ao seu redor. As pessoas não estão preocupadas com as outras, e sim consigo mesmo. E eu acho que nem consigo mesmo. Porque se fosse de verdade preocupada consigo, o mundo não estaria como está. Não essa energia. Hoje, por exemplo, se fala muito sobre essa nova doença que está nos ares. Mas alguém se preocupa com o seu amigo? Já ouviram falar isso? Alguém aqui já ouviu? Olha, se cuide. Olha, faça assim. Olha, falaram para cuidar da imunidade, para fazer isso, para fazer aquilo. Alguém fala isso para vocês? Ou vocês falam para alguém? Não. Eu estou preocupada comigo. Se eu me proteger, o resto, faça a sua parte. E muitas vezes, por falta de esclarecimento, do cuidado, muitos se perdem. É um exemplo que Lua está dando para vocês refletirem, para vocês cuidarem e se cuidarem, porque esse sentimento não fica perdido.
Muitos podem achar que se perde e que valor você tem para determinadas pessoas, mas tem muito valor. Podem até não dizer, mas tem. Então, cuide-se, ame-se, ajude, transmita o amor, transmita o cuidado em uma palavra, em um gesto, o carinho. Esse sentimento, ele não se perde. Uma palavra a alguém que muitas vezes está sofrendo vale mais do que um remédio. É como se fosse o próprio remédio que enche a alma e o coração de quem precisa. É isso que o mundo precisa. Cuidado. Brasil é uma pátria abençoada por Deus, por Jesus. Maria Santíssima, em seu manto sagrado, sempre envolvendo a todos, todo o Brasil, com o seu manto, com o seu amor. Se o Brasil, onde vocês moram, é o Brasil, é a pátria do amor, trabalhem isso. Porque há muitos lugares por aí, há muitos países, há muitas terras completamente devastadas. Não é que não sejam abençoadas por Deus, é que a sua nação, seu povo, constrói e destrói. Pensem nisso. Cuidem-se. Amem-se. Transmita isso a quem precisa. Não é em vão. Não é em vão. Cuidem de vossas saúdes. Cuidem de vocês e de quem vocês amam. Cuidem do próximo. Cuidado. Que Deus, nosso Pai, nosso Senhor, ilumine e abençoe o coração de cada um. Que o anjo da guarda proteja, que o anjo da guarda fortaleça a cada um com amor, carinho, e que a esperança em vossos corações nunca se apague. Salve Jesus! Salve Jesus! Muito bom dia! Começa agora mais um dia, continua o programa Madrugada com Deus pelo YouTube, mas saudamos a partir de agora, meia-noite, todos os irmãos da Rádio Imembuí pela FM em Santa Maria. Saudações, fraternal abraço a todos que nos acompanham e a todos os que continuam nos acompanhando, os que vão nos acompanhar a partir de agora. Toda Santa Maria, região de Santa Maria e região dos arredores, no Rio Grande do Sul, a partir de agora com o programa Madrugada com Deus pelas ondas da FM. E você que está nos acompanhando já ouviu aí a palestra da xamã Lua Vermelha, né? Ia falar Lua Pequena, Lua Vermelha, nos trouxe aí uma porção de ensinamentos, né? Expanda os melhores sentimentos que você tem no coração e tudo ao seu redor muda. Cuide-se, ame-se e ame ao próximo. Cuide do próximo, das pessoas ao seu redor. Essas são as responsabilidades que nós temos, as pessoas ao nosso redor. Vamos nos cuidar agora também todos juntos pelas ondas do rádio, pelas ondas da internet, através do youtube.com e também /TV Temps e também pelo nosso site www.tems.com.br, todos juntos no mesmo sentimento, na mesma alegria, pois hoje é dia 9 de março, segunda-feira de 2020. Temos atendimento espiritual aqui, mas o primeiro atendimento espiritual é este, à distância, onde nós nos conectamos a Deus, nosso Pai, nós nos conectamos ao nosso mentor, ao nosso anjo da guarda, ao nosso santo de devoção, pedimos as visitas espirituais, pedimos a energização das nossas águas. Então faça isso, coloque aí do lado
do seu computador, do lado do seu rádio, smartphone, uma garrafa com água, uma peça de roupa, para que através da nossa prece a gente possa pedir à espiritualidade que as nossas águas sejam magnetizadas, fluidificadas e que a gente possa metabolizar, absorver através desse elemento, a água, o melhor que nós temos do universo, do amor de Maria Santíssima e o benefício trazido a todos pela espiritualidade. Se você puder, feche os seus olhos, mantenha os seus pensamentos conectados a Jesus, o Cristo, e oramos a Ele, oramos com Ele ao nosso Pai, na prece que Ele nos ensinou há mais de 2020 anos, para começar mais um dia, mais uma segunda-feira, e para envolver a todos que nos acompanham num só pensamento, numa só ação, numa só palavra. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos de todos os males do corpo e da alma, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que as nossas águas sejam energizadas, que nós possamos nos fortalecer no corpo e na alma através desse benefício. Que todos os nomes sejam elevados, os nomes colocados nos livros de prece sejam elevados, sejam todos visitados por uma grande equipe de socorristas, coordenados por nossa irmã Rita de Alencar, em nome de Maria Santíssima, em nome do Cristo. Que as almas sejam resgatadas, redirecionadas, tratadas, e que nós possamos continuar a nossa vida, a nossa jornada evolutiva, agora e sempre. Amém. Encontrei na terra a casa do caminho, um socorro pra alma e a força pro meu espírito. Tua casa é meu lar, ó Mãe de nossas vidas. Alegria, alegria, estamos na casa de Mãe Maria. Templo sagrado, de bênção e de luz, a quem me sinto em casa é a casa da Mãe de Jesus. Templo sagrado, de bênção e de luz, a quem me sinto em casa é a casa da Mãe de Jesus. Nos deste essa casa para nos abrigar, tirar-nos do relento, da dor e do sofrimento. Nos deste essa casa para nos alegrar, no bailado cigano, com os irmãos gitanos, a gente dançar. Templo sagrado, de bênção e de luz, aqui me sinto em casa, é a casa da Mãe de Jesus. Templo sagrado, de bênção e de luz, aqui me sinto em casa, é a casa da Mãe de Jesus.
caminho, um socorro pra alma e a força pro meu espírito. Tua casa é meu lar, ó Mãe de nossas vidas. Alegria, alegria, estamos na casa de Mãe Maria. Templo sagrado de bênção e de luz, aqui me sinto em casa, é a casa da Mãe de Jesus. Templo sagrado de bênção e de luz, aqui me sinto em casa, é a casa da Mãe de Jesus. Nos deste essa casa para nos abrigar, tirar-nos do relento, da dor e do sofrimento. Nos deste essa casa para nos alegrar, no bailar do cigano, com os irmãos gitanos, a gente dançar. Oxá! Templo sagrado de bênção e de luz, aqui me sinto em casa, é a casa da Mãe de Jesus. Templo sagrado de bênção e de luz, aqui me sinto em casa, é a casa da Mãe de Jesus. Templo sagrado de bênção e de luz, aqui me sinto em casa, é a casa da Mãe de Jesus. Templo sagrado de bênção e de luz, aqui me sinto em casa, é a casa da Mãe de Jesus. E é isso aí, segue o programa Madrugada com Deus com muita alegria, porque nós acabamos de ouvir uma música muito legal de Arthur. O Arthur seleciona sempre músicas fantásticas dos cantores do coral do Templo Espiritual Maria Santíssima, que eu soube que está com vagas abertas aí. Se você quiser vir cantar, fazer um teste, tem as datas aí para teste de canto, teste vocal aí com o maestro. É só ligar aqui e perguntar para dona Sueli no telefone 33541500. Não liga agora porque ela tá dormindo, ela tem que dormir, mas liga amanhã cedo, né? Quer dizer, liga depois das 7 da manhã, que a dona Sueli vai atender o seu telefonema aí para te informar tudo que você precisar, não só do coral. Repito o telefone 33541500, tá bom? Sueli Moreira te informa tudo que você precisa. Fraternal abraço, dona Sueli. É o seguinte, para quem já estava acompanhando o programa aqui pelo YouTube, nós falamos um pouco das caravanas de luz. Agora, para você que está nos acompanhando agora pela Rádio Imembuí, eu tenho a dizer o seguinte: temos o atendimento espiritual todos os dias aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, em 3 horários, 9h30 da manhã, 14h30 à tarde, 18h30 à noite. Temos as caravanas de luz. Este mês de março já tivemos em Campinas, Ribeirão Preto e Canoas e Rio Grande. Mas vamos continuar com os atendimentos em Foz do Iguaçu, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Caxias do Sul e Santa Maria. Você está nos ouvindo aí pela rádio em Santa Maria? Vai ter atendimento aí dia 22 de março, às 14 horas, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E digo mais, digo até o endereço. Aí em Caxias do Sul, Santa Maria, na rua Silvino, anota aí, rua Silvino Jacob Zimmermann, rua Silvino Jacob Zimmermann, número 115, o bairro é Camobi. Pra gente que é aqui de São Paulo, é um nome estranho, Camobi, né? Mas para vocês que estão em Santa Maria, entendem melhor que o bairro é Camobi, certo? Para mais informações, já sabe, liga aqui para a Sueli, 33541500, ou entra no site www.tens.com.br e lá você vai ver tudo o que acontece aqui, os atendimentos espirituais, os atendimentos sociais, os cursos, tem tudo que você pode imaginar. Tem Eslava Santa Sara Cali, que vai ser em maio, dia 16 e 17 de maio. O convite está na mão. Esse convite aqui é meu, tá? É nada, é aqui do estúdio, mas o meu já está garantido. Este é um convite cenográfico que chama, né? É um convite cenográfico aqui do estúdio, tá? Mas o meu já está garantido. E o seu está garantido? Você pode adquirir aqui na recepção do templo, é só R$20. Pelo amor de Deus, uma vez por ano é R$20. R$20. Mas você também pode adquirir pela internet. Mas, poxa, eu tenho que ir aí em São Paulo para adquirir o convite. Eu moro aqui nos Estados Unidos.
E eu vou aí, só para Slava, eu tenho que com antecedência para comprar. Dá para comprar na porta? Dá para comprar pela internet. Adquire pela internet que é bem melhor. Garanta a sua vaga no site, no hot site. Ó, temos um hot site, né? Você entra no site, é um hot site. Lá você tem todas as informações para adquirir. Tem só a taxinha lá administrativa do mecanismo de venda, né? Da empresa que vende, que é pequenininha. Deve sair R$3,50, R$4,50, sei lá. Detalhes. Lembra da música do Roberto Carlos? Detalhes tão pequenos de nós dois. Eu não posso cantar, me proibiram de cantar. Por que me proibiram de cantar? Eu ouvi falar que eu não passei no teste do coral. Fui reprovado. Não tem problema, na outra vida eu tento de novo. Seguinte, o pessoal deve estar rindo um bocado aí, né? Veja bem, nós temos aqui um trecho do programa, um pedaço do programa dedicado ao estudo do Evangelho. Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, por Jean Baptiste Rustin, na voz do Paulo de Moraes. Hoje tem o programa 245. Veja bem, então já foi trazido aí 245 trechos e vão ser trazidos muito mais do que isso ainda. É a segunda parte da explicação do trecho do Evangelho, tá? Segundo Mateus, lá no capítulo 17, pode pegar o seu Evangelho aí também, versículo de 1 a 9, também segundo Marcos, no capítulo 9, também se liga ao capítulo 17 de Mateus, só que versículo 2 a 10, e também segundo Lucas, capítulo 9, versículo 28 e 36, a transfiguração. Qual a natureza do sono que se apoderou dos 3 discípulos durante a transfiguração? Olha, é uma revelação muito importante, porque de todos os apóstolos, somente um dos apóstolos tinha uma predisposição e condições físicas para um trabalho, para uma tarefa sugerida ou trazida por Jesus Cristo. Ficou curioso? Então vamos ouvir mais um trecho na voz do nosso amigo, nosso irmão Paulo de Moraes. Vamos lá. Passamos a apresentar os 4 Evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Aparição de Elias e de Moisés. Nuvem que cobriu os discípulos. Voz que saiu dessa nuvem e palavras que proferiu. A narração dos mesmos fatos da transfiguração de Jesus, da aparição de Moisés e de Elias, do envolvimento dos 3 discípulos por uma nuvem, de onde saía a voz, e das palavras ditas por essa voz, feita pelos 3 evangelistas sob a influência mediúnica, reflete impressões, apreciações e interpretações humanas. Cada um dos discípulos, relatando aqueles fatos, exprimiu as suas próprias sensações, e cada um dos evangelistas referiu o que lhe foi relatado. Pedro, Tiago e João, obedecendo às ordens de Jesus, guardaram segredo do ocorrido. Só depois de concluída a missão terrena do Mestre, cada um narrou os fatos tais como se haviam passado consigo, de acordo com as sensações que lhe produziram e como a sua inteligência pôde apreender. Pelas narrativas dos 3 é que os fatos se divulgaram. As 3 narrações evangélicas, coordenadas e reunidas, reproduzem no conjunto esses fatos, como se passaram para os 3 discípulos, relativamente às suas inteligências. Vamos coordená-las e reuni-las numa só, para em seguida explicarmos sucessivamente, de acordo com a ciência espírita, em espírito e em verdade, os fatos narrados. Jesus subiu a um monte para orar, chamou a Pedro, Tiago e João,
levou-os consigo e os conduziu sem mais ninguém a um lugar à parte nesse monte. Jesus chamou e levou consigo Pedro, Tiago e João, porque de todos os apóstolos eram os que apresentavam disposições físicas mais favoráveis a torná-los aptos, mediunicamente, à manifestação espírita que se ia produzir como devia suceder. Deus, já o temos dito e repetimos, nada espera do que chamais o acaso. Tudo estava previsto e preparado para o desempenho da missão do Mestre na Terra. Entrava no quadro dessa missão o serem os fatos que teriam de passar-se no monte, presenciados por Pedro, Tiago e João, cujas encarnações se verificaram nas condições necessárias a que tudo quanto estivesse dentro das linhas de suas missões pudesse realizar-se e se realizasse. Chegados ao monte, enquanto Jesus orava, Pedro, Tiago e João foram mergulhados no sono. Não se trata aqui do sono ordinário, natural. Os 3 apóstolos ficaram nesse estado de torpor que os médiuns experimentam quando se produz uma forte manifestação espiritual. Foram envolvidos pelos fluidos que os espíritos prepostos à manifestação lançaram sobre eles, a fim de os tornar aptos a ver. Sublinhamos as palavras a ver, porque só Pedro possuía a faculdade da vidência. Os 2 outros, menos desenvolvidos, tiveram, sob a influência magneto-espírita, que ser postos em condições de ver com o espírito a manifestação espiritual. Esta parte da narração evangélica é devida ao relato que Tiago e João fizeram das sensações que experimentaram. O evangelista referiu o fato tal como lhe foi narrado. Despertando, eles viram. Tendo-lhe sido pelo desprendimento desembaraçada a visão espiritual, eles ficaram aptos a ver os espíritos de Jesus, de Moisés e de Elias, os quais logo se tornaram visíveis e a manifestação se produziu. E Jesus, estando ainda a orar, se transfigurou diante dos 3. Eles viram a sua glória. O aspecto do seu rosto se tornou muito outro, resplandeceu como o sol. Suas vestes se tornaram resplandecentes, brilhantes de luz, brancas como a neve, de uma brancura tal que nenhum lavandeiro na terra jamais seria capaz de a igualar. Para os discípulos, para as suas inteligências, dada a ignorância em que se achavam das causas e dos efeitos, Jesus, semelhantemente ao homem que tira o manto quando este o estorva, se despojara momentaneamente do invólucro, que para eles tinha a aparência do corpo humano, e também das vestes que o cobriam. Certo, se o quisera, Jesus teria podido despojar-se de suas vestes humanas, fazê-las desaparecer, tornando-as invisíveis aos olhos terrenos, como fazia sempre que voltava para o espaço, para as regiões superiores, o que acontecia quando se achava longe da vista dos homens, quando o desempenho da sua missão na terra não exigia que estivesse presente no meio destes. Teria podido igualmente privar da tangibilidade o seu corpo de natureza perispirítica e, conservando-o intangível, atrair a si os fluidos necessários a se tornar visível aos 3 discípulos com o aspecto, as formas,
as aparências sob as quais cumpria se mostrasse transfigurado. Retomaria depois a aparência corporal do homem e as vestes humanas, quando a nuvem cobriu os discípulos, que, cheios de assombro, caíram de rosto em terra, momento esse que Moisés e Elias aproveitaram para se subtraírem à vista dos três. Nada, porém, se faz sem utilidade ou necessidade, e sem objetivo. Quais foram, então, a utilidade ou a necessidade e o objetivo que determinaram passarem-se as coisas como se passaram? Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Olha só, mais um trecho fantástico dos Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação. Gostou? Ficou interessado? Quer aprender mais? É de graça, a palavra que todo mundo adora, é de graça. Sabe onde? Nos aplicativos aí, com certeza você já tem no celular, muitos desses aplicativos já estão vindo de fábrica no celular. Se não tiver, pode baixar gratuito aí nas lojas aí, do seu smartphone aí, sei lá. Deezer, no aplicativo do Deezer, no aplicativo do Spotify, no aplicativo do Apple Podcast, afinal de contas é um formato podcast. Olha, isso aí é um negócio estranho. O Evangelho em Podcast. É coisa moderna demais. É o Evangelho em Podcast. Então você pode ouvir gratuitamente e também no aplicativo desenvolvido pelo Templo Espiritual Maria Santíssima, que é o Playtempes. play.tens.com.br, você encontra lá. Você pode ouvir tudo isso online, afinal é streaming, você pode ouvir online. Você fala, mas Marco, eu quero ouvir no celular, vai gastar o pacote de dados, não tem problema. Faz o download do arquivo e ouve no seu celular offline, tá bom? Não gasta nada, nem o pacote de dados do seu celular. Olha, mas vai ser pão duro assim lá longe, né? Não pode ser pão duro não, gasta esse pacote de dados aí para aprender evangelho, pelo amor de Deus. Seguinte, tá disponível lá, vamos estudar, porque é um trabalho gratuito trazido para nós de uma obra que é raro de encontrar. Eu já disse várias vezes, dificilmente se encontra até no sebo aí, né, dessas lojas que vendem livros usados. E quando encontra é um livro não tão boas condições e é caro devido a ser um livro já raro, porque não tem mais edições, não tem novas tiragens, novas edições desses quatro evangelhos, tá bom? Então segue o programa Madrugada com Deus, nós já estamos chegando ao final, espero que você tenha gostado de tudo que foi colocado à sua disposição para aprender, para desenvolver as palestras, as informações sobre a casa, as informações sobre os trabalhos espirituais, sociais, todo tipo de trabalho, as informações sobre as caravanas de luz, inauguração do Espaço Guaraci lá no Instituto Colônia Esperança, a Eslava Santa Sara Cali que está por vir, Bezerra de Menezes, a visita mensal do nosso irmão Bezerra de Menezes, que traz, além de todo o seu conhecimento, este mês de março, a vacina espiritual ou composto fluídico medicamentoso aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, dia 28 de março, e em todos os dias onde haverá caravana de luz, onde você for aí visitado, certo? É uma porção de coisas que nós falamos hoje, e muitas outras coisas não foram ditas, por isso que o programa Madrugada com Deus é todo dia, para dar conta de falar tudo que acontece aqui, né, Arthur? É um prazer e uma honra estar contigo. Vamos finalizar o programa com alegria, com gratidão, através de uma prece. Vamos agradecer a nossa Mãe Maria Santíssima pela oportunidade que temos
de estar aqui, pela oportunidade que temos de desenvolver esse trabalho de propagar a mensagem da espiritualidade pela internet, pelo rádio, para chegar aí onde você está, onde quer que você esteja. Por isso, fechamos os nossos olhos e dizemos à nossa Mãe Maria Santíssima com todo o nosso carinho e gratidão: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os teus filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que possamos ter uma ótima noite de repouso, que possamos ter um ótimo dia de trabalho ao despertar, que seja um dia de muitos benefícios, de trabalho, de conquistas, de saúde, de felicidade. Esse é o nosso real desejo para todos que nos acompanham, que nos seguem presencialmente aqui ou que nos seguem à distância e que colocam esses ensinamentos em prática. Visite o nosso site, acompanhe as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, enfim, várias redes sociais, principalmente no Instagram, um trabalho fantástico que está sendo feito, que são os stories, né, onde você acompanha as caravanas de luz, tudo que acontece na estrada, a palavra dos médiuns e do dirigente da casa, nas paradas, nas estradas. Olha, é um trabalho fantástico que a gente faz graças a essas ferramentas, utilizando as redes sociais, utilizando a internet. Dito isso, agradeço mais uma vez você. Compartilhe esse programa, use o botão de compartilhar e também converse com as pessoas. Olha, tem um programa lá no YouTube muito bom, o pessoal faz prece, o pessoal ensina uma porção de coisas. Isso é compartilhar conhecimento e ensinamento, certo? Até o próximo programa, Madrugada com Deus. Salve Jesus Cristo, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.